Olá pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar a nossa aula de hoje de contabilidade introdutória com um assunto novo. Na verdade, assuntos que a gente já vem discutindo ao longo das nossas aulas, mas sem muito elemento técnico ainda. Então vamos iniciar a nossa aula agora falando sobre balancete de verificação. O balancete de verificação ele é um demonstrativo da contabilidade, então ele já não é mais um registro em si, e sim um demonstrativo, e ele é extraído através do livro-razão ou então dos razonetes, que é o que a gente tem praticado em sala de aula. Então, os razonetes que a gente tem feito em sala de aula, eles são agora a base para que a gente possa elaborar o nosso balancete de verificação, que é esse demonstrativo bastante utilizado na contabilidade. Esse balancete ele deve constar todas as contas que nós utilizamos lá nos razonetes. Todas as contas que tiveram saldo no final do período. Então, todo balancete que ficou com um saldo no final, depois a gente fez aquele encerramento do razonete, ele deve constar agora aqui no nosso balancete. Então, lembrando que quando a gente fazia os razonetes, a gente tinha lá o saldo devedor, quando ele ficava lá do lado esquerdo do razonete, e o saldo credor, quando ele ficava com o saldo lá do lado direito. E é dessa mesma forma que a gente vai trazer a informação para cá agora no nosso balancete de verificação. Então, seguindo e mantendo o mesmo princípio das partidas dobradas, considerando os saldos, né, com as suas características, sendo ele devedor ou sendo ele credor, eles vão vir agora para o balancete da mesma forma. Então, quando a gente relaciona essas contas, né, que a gente usou lá no razonete dentro do nosso balancete, é importante destacar que o saldo total credor ele tem que ser igual ao saldo total devedor, ou seja, tudo que foi a débito tem que ser igual a tudo que foi a crédito, para manter então esse equilíbrio e para que a gente tenha o balancete em perfeita harmonia aí com os seus saldos e suas características de cada conta. É importante também a gente destacar esse processo de elaboração do balancete e também do livro razão, é que agora a gente está fazendo um relatório, um balancete, que ele vai servir para análise e para gestão da empresa. Então, qual o período em que esse balancete é elaborado? Normalmente, e é recomendado, que o balancete seja feito mensalmente, para que mensalmente a empresa tenha então um demonstrativo contábil, que ela possa fazer uso, que tenha as informações sobre como foi aquele período que foi encerrado, que ela consiga olhar para esse demonstrativo, né, o balancete, e ter uma noção da sua situação realmente naquele período. Então o balancete é recomendado que se faça mensalmente para que ele realmente possa fornecer informação para a gestão da empresa. Como elaborar então o balancete de verificação? Então, primeiro, o balancete ele tem que ser feito sequencialmente ao registro dos fatos contábeis. Então, eu considero sequencialmente todos os registros, todas as informações que ocorreram e que eu tenho registro lá no meu razonete. E essa sequência, ela tem um padrão, ela tem um formato que a gente deve seguir. Que a gente vai verificar numa segunda etapa, tá? Então, quando a gente fala em sequencial, quando a gente fala em manter uma ordem, é importante a gente pensar de que ordem a gente vai seguir para organizar os nossos trabalhos. Então, primeiro, a gente tem que fazer o registro das informações no livro diário, depois a gente pega as informações do livro diário e transcreve para os razonetes, e por último a gente vai pegar as informações que eu tenho nos razonetes ou então no meu livro razão e transcrever esses dados para o nosso balancete de verificação. Essa é a ordem básica que a gente deve seguir para organizar o nosso procedimento de trabalho. Primeiro, então, faz o livro diário, depois os razonetes e, por último, então, o nosso balancete de verificação. Vamos verificar aqui um exemplo para a gente tentar visualizar como é que funciona, então, o nosso balancete de verificação. Então, primeiro, elaboração do nosso livro diário. Lembrando que o livro diário a gente já fez, a gente já discutiu aqui, fizemos exercícios e correções a respeito, então acredito que já seja bastante claro para vocês como é que é o procedimento e os elementos aqui que devem compor o nosso livro diário. Então ali os 5 elementos, o local e a data, a conta a ser debitada, a conta a ser creditada, o histórico e o valor de cada registro no nosso livro diário. Então é essa a estrutura que a gente já discutiu aqui para o livro diário. Depois eu tenho então os razonetes. Então com base naquele livro diário que eu tenho, a gente elaborou os nossos razonetes. A conta aí no formato em gráfico de T, considerando que o lado esquerdo é o débito, o lado direito é o crédito, transcreve todos os lançamentos, apura o saldo do razonete e o saldo ele é apontado sempre para o lado maior. Então aqui no nosso exemplo do primeiro razonete, o caixa,
a gente tem ali a movimentação do lado do débito, que totalizou R$600, o lado do crédito totalizou R$450, a diferença de R$150 nós apontamos ali do lado esquerdo, do lado do débito, ou seja, eu tenho um saldo devedor de R$150 no razonete do caixa. Então, fiz o livro diário e fiz os razonetes. Próximo passo agora, elaborar o balancete de verificação. Eu vou pegar todas as contas que eu tenho lá do saldo no meu razonete e vou transcrever para cá. Então vamos lá, ó, olhando aqui no slide anterior. Eu tenho o caixa, um saldo de R$150. Coloquei ali, ó, conta 1, caixa, saldo devedor, ou seja, o saldo que ficou do lado esquerdo, de R$150. Próxima conta, conta 2, saldo credor de R$600. Conta 2, capital social, R$600 ali do saldo credor. Terceira conta, veículos, com um saldo devedor de R$400. Veículos, conta 3, saldo devedor, então, de R$400 e saldo credor zero. E por último, a conta 4, o banco, com um saldo devedor de R$50. Então, eu tenho ali conta 4, banco, saldo devedor de R$50 e saldo credor zero. Aí sim, eu faço um totalizador. Total das minhas contas com saldo devedor, R$600, é a soma. Total das minhas contas com saldo credor, R$600. E esse total, 600 devedor, 600 credor, eles devem sempre ser iguais. Esse equilíbrio ele é uma regra do nosso balancete de verificação. Tem que ser igual o saldo devedor e o saldo credor ali na última linha no totalizador. Percebam então que o balancete de verificação ele é bastante simples, ele não tem segredo. Agora que a gente já entendeu, já sabe como elaborar o nosso balancete de verificação, é hora da gente praticar então. Aqui estão as informações que a gente vai elaborar então, esses registros e esse demonstrativo, e essa atividade é a mesma que consta na página 22 do material de apoio que vocês têm. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Elaborar o registro do livro diário, elaborar os lançamentos no razonete e, por último, elaborar o balancete de verificação, com base nesses fatos que são descritos aí a seguir. Ok? Na próxima aula nós faremos a correção desse exercício e vamos tratar de alguns procedimentos especiais que a gente precisa apontar com relação ao balancete de verificação. Até lá então, pessoal!